Já se perguntou por que quer as coisas que quer? Por que escolheu essa carreira? Por que deseja esse tipo de relacionamento? Por que compra essas roupas, ouve essa música, sonha com aquele estilo de vida? Talvez este vídeo tenha aparecido depois de você conseguir algo que sempre quis e, estranhamente, sentir um vazio. Ou talvez tenha surgido no meio de uma crise existencial, quando você começou a questionar se os seus sonhos são realmente seus. Ou talvez você simplesmente sentiu um impulso inexplicável de clicar, como se algo dentro de você reconhecesse que havia uma verdade incômoda aqui, esperando para ser vista. Jacques Lacan, um dos psicanalistas mais radicais do século XX, disse algo perturbador. O desejo do homem é o desejo do outro. Não é uma metáfora poética. É uma afirmação literal sobre a estrutura da sua psique. Você não deseja o que deseja porque isso vem de dentro de você, de alguma essência autêntica e verdadeira. Você deseja porque foi ensinado a desejar, porque absorveu os desejos dos outros, porque internalizou o que a sociedade, a família, a cultura consideram desejável. O seu desejo não é seu, ele foi implantado em você. E aqui está a parte mais perturbadora. Você passa a vida inteira perseguindo esses desejos implantados, acreditando que ao alcançá-los, finalmente será feliz, completo, realizado. Mas nunca é o suficiente. Porque você não está buscando o que realmente quer, está buscando o que o outro quer que você queira. Se você clicou neste vídeo esperando respostas confortáveis, talvez encontre algo mais valioso, uma perturbação. Porque às vezes a maior transformação não vem da resposta certa, ela vem da pergunta certa. E a pergunta é: quanto do que você deseja é realmente seu? Lacan não falava de psicologia do senso comum, ele falava de estruturas. E a estrutura fundamental que nos constitui como sujeitos é o que ele chamou de grande outro. O grande outro não é uma pessoa específica. Não é sua mãe, seu pai, seu chefe ou a sociedade como um todo, embora todos esses possam ser manifestações dele. O grande outro é a ordem simbólica, é a linguagem, é a cultura, é o conjunto de regras, significados, valores e expectativas que existiam antes de você nascer e que vão continuar existindo depois que você morrer. É o sistema que te diz o que é sucesso e o que é fracasso, o que é bonito e o que é feio, o que é desejável e o que é repulsivo, o que vale a pena buscar e o que deve ser evitado. Você não escolheu nascer dentro deste sistema, mas desde o momento em que nasceu, começou a ser moldado por ele. Seus primeiros desejos não eram seus, eram reflexos dos desejos dos seus pais. Você queria o que fazia eles sorrirem, o que recebia aprovação, o que gerava reconhecimento. Que à medida que cresceu, essa dinâmica se expandiu. Você começou a desejar o que a escola valorizava, o que seus amigos admiravam, o que a mídia glorificava, o que a cultura celebrava. Lacan disse algo ainda mais radical. Você se torna sujeito através do outro. Antes de você ter um eu, você foi um objeto do desejo do outro. Sua mãe te olhou e projetou em você suas expectativas, medos e esperanças. Ela te nomeou, te definiu, te deu um lugar na ordem simbólica. E você, para existir como sujeito, precisou se reconhecer através desse olhar. Precisou aceitar o lugar que o outro te ofereceu. Este é o processo de subjetivação, e ele é fundamentalmente alienante, porque você não se constitui a partir de dentro. Você se constitui a partir de fora, através do olhar, da linguagem, do desejo do outro. E isso significa que desde o início, você nunca foi completamente você. Você sempre foi, em parte, uma construção do outro. Aqui está onde a teoria de Lacan fica ainda mais perturbadora. Você não deseja apenas objetos. Você não deseja apenas coisas. Um carro, uma casa, um corpo bonito, sucesso profissional. O que você realmente deseja é ser desejado pelo outro. Você quer o reconhecimento, quer a validação, quer que o outro te veja, te reconheça, te confirme como valioso, importante, digno. Pense em todas as suas ambições. No fundo, por que você as tem? Você quer ser rico para ter dinheiro? Ou quer ser rico para ser reconhecido como bem-sucedido? Para que as pessoas te vejam de uma certa maneira? Para ocupar um certo lugar no olhar do outro? Você quer ser bonito para sentir prazer ao se olhar no espelho? Ou quer ser bonito para ser desejado? Para que os outros te vejam como atraente? Para confirmar seu valor através do olhar alheio? Você quer ser inteligente, talentoso, admirável, mas para quem? Para você, ou para que o outro reconheça essas qualidades em você? Lacan viu que a estrutura fundamental do desejo humano é esta. Desejamos ser o objeto de desejo do outro. Queremos ser o que o outro quer. Queremos ocupar o lugar do que é valorizado, admirado, desejado dentro da ordem simbólica. E isso cria um ciclo infinito de alienação, porque você nunca pode saber com certeza o que o outro realmente deseja. O desejo do outro é opaco, misterioso, impossível de decifrar completamente. Então você passa a vida tentando adivinhar, tentando se moldar, tentando se tornar
tornar o que você imagina que o outro quer que você seja. E mesmo quando você alcança o que pensava que o outro desejava, a satisfação nunca é completa, porque sempre há dúvida, sempre há insegurança, sempre há a sensação de que talvez você ainda não seja suficiente. Lacan tinha um conceito brutal: a falta é constitutiva. Isso significa que você não é incompleto porque algo deu errado. Você não sente vazio porque fracassou, porque não alcançou seus objetivos, porque não encontrou a pessoa certa. Você sente vazio porque a falta é estrutural. Ela é parte da própria estrutura do sujeito humano. Quando você nasce, entra na linguagem. E a linguagem, por sua própria natureza, cria uma separação entre você e o mundo, entre você e seus desejos, entre você e a satisfação completa. Antes da linguagem, o bebê não sente falta. Não deseja no sentido adulto. Vive em uma espécie de fusão com a mãe, sem fronteiras claras entre o eu e o não eu. Mas no momento em que a linguagem entra, essa fusão se quebra. Você se torna um eu. E ao se tornar um eu, você se separa do mundo. Você perde aquela unidade primordial e passa o resto da vida tentando recuperá-la. Mas não pode, porque essa unidade nunca existiu realmente como você imagina. É uma fantasia retroativa, uma memória inventada de completude que nunca foi real. E todos os seus desejos por sucesso, amor, reconhecimento, realização, são tentativas de preencher essa falta fundamental. Mas a falta não pode ser preenchida, porque ela não é um buraco que precisa ser tapado. Ela é a própria estrutura do seu ser. Por isso nada nunca satisfaz completamente. Por isso cada conquista traz um breve momento de prazer seguido de um retorno ao vazio. Você consegue o emprego dos sonhos. Por alguns dias se sente realizado. Depois a sensação passa e você começa a desejar a próxima coisa. Você encontra o relacionamento perfeito. No início, parece que finalmente encontrou a completude, mas com o tempo a falta retorna e você se pega desejando algo mais, algo diferente. Não porque essas coisas não sejam boas, mas porque nenhuma coisa externa pode preencher uma falta interna que é estrutural. Então, se o desejo nunca pode ser satisfeito, o que mantém você desejando? Lacan chamou isso de fantasia fundamental. A fantasia não é apenas um devaneio. É a estrutura inconsciente que organiza todo o seu desejo. É o roteiro secreto que guia a forma como você se relaciona com o mundo e com os outros. Sua fantasia fundamental te diz: se eu conseguir X, finalmente serei completo. Finalmente serei amado. Finalmente serei reconhecido. E você organiza toda a sua vida em torno dessa fantasia. O problema é que a fantasia nunca se realiza da forma que você imagina. Porque a fantasia não é sobre alcançar o objeto. É sobre manter o desejo vivo. Lacan disse algo paradoxal: o desejo não quer ser satisfeito, porque se o desejo fosse realmente satisfeito, ele acabaria. E o fim do desejo é angustiante, porque o desejo é o que te mantém vivo, o que te dá direção, o que te faz sentir que está indo em direção a algo. Então, inconscientemente, você mantém o desejo insatisfeito. Você se aproxima do objeto, mas nunca o alcança completamente. Ou alcança e descobre que não era bem aquilo. E então busca o próximo objeto. A fantasia é o que mantém esse ciclo funcionando. É o roteiro inconsciente que te diz: continue desejando, continue buscando. A completude está logo ali na próxima conquista, no próximo relacionamento, na próxima versão de você. Mas não está, porque a completude é impossível. Então, o que você faz com isso? Se o desejo não é seu, se a falta é estrutural, se a fantasia mantém você preso em um ciclo infinito, o que resta? Lacan não oferece soluções fáceis. Não oferece um caminho para a autenticidade verdadeira ou para o eu real, porque para Lacan não existe um eu real por baixo de tudo isso. O que você chama de eu já é uma construção do outro, já é atravessado pela linguagem, pela cultura, pelo desejo alheio. Mas existe algo que você pode fazer: atravessar a fantasia. Atravessar a fantasia não significa destruí-la completamente. Significa vê-la pelo que ela é, reconhecer o roteiro inconsciente que organiza seu desejo. E ao reconhecê-lo, ganhar alguma distância dele. Você começa a perceber: eu estou desejando isso não porque realmente quero, mas porque acredito que ao conseguir isso, serei finalmente reconhecido, amado, completo. Que ao perceber isso, você pode fazer uma escolha diferente. Não uma escolha totalmente livre, porque a liberdade total é impossível. Você sempre estará dentro da ordem simbólica, mas uma escolha mais consciente. Uma escolha que leva em conta a estrutura do seu desejo, em vez de ser completamente capturada por ela. Você para de acreditar que a próxima conquista vai preencher o vazio. Para de buscar completude nos objetos externos. Para de organizar toda a sua vida em torno do que você imagina que o outro deseja de você. E começa a viver com a falta, não preenchendo-a, não negando-a.
mas reconhecendo-a como parte constitutiva da sua existência. E estranhamente, quando você para de tentar preencher a falta, ela se torna menos opressiva. Você pode desejar sem ser devorado pelo desejo. Pode buscar sem estar eternamente insatisfeito. Não porque finalmente encontrou a satisfação completa, mas porque parou de acreditar que ela é possível. Se você sentiu que este vídeo falou diretamente com você, não ignore isso. Se algo dentro de você reconheceu essa estrutura, o desejo implantado, a busca infinita por reconhecimento, a sensação de que nada nunca é suficiente, é porque você está começando a ver o roteiro inconsciente que guia sua vida. Você não precisa ter todas as respostas agora. Você não precisa saber exatamente quais desejos são seus e quais foram implantados. Talvez essa distinção nem seja totalmente possível. O que importa é começar a questionar. Começar a olhar para seus desejos com alguma suspeita. Começar a perguntar, eu realmente quero isso? Ou eu quero porque acredito que o outro espera isso de mim? Esta é a pergunta que começa a desmantelar a fantasia. E quando a fantasia começa a desmoronar, não é confortável. Não é libertador da forma que você imagina. É perturbador, é desorientador, porque você construiu toda a sua vida em torno dessa fantasia. E agora precisa aprender a viver sem ela como guia absoluto. Mas do outro lado dessa perturbação, existe algo como liberdade. Não uma liberdade total, isso é impossível, mas uma liberdade relativa. A liberdade de não ser completamente capturado pelo desejo do outro. A liberdade de reconhecer, sim, meus desejos foram implantados. Sim, estou atravessado pela linguagem e pela cultura. Sim, nunca vou ser completamente autêntico, mas ainda assim posso fazer escolhas. Posso decidir conscientemente, em vez de ser apenas arrastado pelo roteiro inconsciente. Seu desejo não é completamente seu, mas você pode começar a ter uma relação diferente com ele. E isso talvez seja o mais próximo que você pode chegar de ser livre.